Deus, aleluias, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, com a tua casa, em nome de Jesus. Lembrando-se sempre que os nossos caminhos, eles são aplainados pelo Senhor. A graça do Senhor, ela nunca nos abandona, mas nós temos que ser perseverantes a tudo o que sobrevém na nossa vida. Muitas vezes, em meio às adversidades, os momentos difíceis, chegamos até a pensar que Deus não é conosco, que Jesus não se importa, que para nós é diferente, isso não vai fazer diferença para Ele. Irmãos, não deixe o inimigo da tua vida te enganar. O Senhor, Ele disse que a gente teria aflição, mas Ele também disse, tem bom ânimo, persevera, porque eu venci o mundo. Ele diz também na sua palavra, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não chegou ao coração do homem, é o que tem reservado para ele. Então persevera no caminho do Senhor, continua firme, não vira tuas costas para ele, nem fica te achando, como eu posso dizer, que Deus não vai olhar para você. Ele olha, você sim faz a diferença, porque Jesus te ama e Ele morreu para te salvar. Então a tua vida sim tem muito valor para Ele, em nome de Jesus. Amém? Esse é o nosso encontro com Deus, o nosso devocional, onde marcamos o encontro com o Senhor para meditar na palavra, para orarmos, para buscarmos a sua presença. Vamos deixar o Senhor falar conosco nesse dia, em nome de Jesus. Estamos no projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia na minha vida, tirando lições da palavra de Deus para que possamos aplicá-la no nosso viver diariamente, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler o capítulo 39 de Gênesis, glória a Deus. Se você também sentir no teu coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esses vídeos com outras pessoas que também sentem dificuldade de entender a palavra, que às vezes leem e não entendem nada. Aqui, juntos, com a graça do Espírito Santo, nós podemos sim alcançar as revelações de Deus. Esteja com o teu coração aberto para o Senhor falar contigo, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor hoje, nela, vamos ler todo o capítulo 39 de Gênesis. Aleluia. Vamos começar a grande história de José. A gente já viu no 37, né? Que José teve os sonhos, que os seus irmãos sentiram inveja dele e venderam ele. Então vamos ver o que aconteceu com José. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: José é atirado na prisão. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvido para deitar-se com ela, e ele estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora,
Chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxestes para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu minha voz e gritando, ele deixou sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ele ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro-mor. E o carcereiro-mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro-mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Glória a Deus, aleluias, louvado seja Jesus nas nossas vidas. A palavra do Senhor hoje está nos falando de resistência. A palavra do Senhor está nos falando de a mão do Senhor estar sobre aqueles que temem ao Senhor. Nós vemos aqui José chegando ao Egito, né? E isso chamou a atenção, ele foi levado para ser vendido, e quem o compra? Potifar, né? Eunuco do rei. E nisso ele observa José e vê que tudo que o José fazia prosperava e que ele era um rapaz correto. Então o que fez? Ele ganhou a confiança de Potifar. Então Potifar coloca nas mãos de José tudo que ele tinha, todas as suas fazendas, tudo, né? Menos a sua mulher, é lógico. Então, nisso acontece que a esposa de Potifar cresce os olhos para José e tenta José. Mas José resiste. E ali ela, irada, com raiva, ela levanta falso contra a vida de José. E José é levado à prisão. Mas até na prisão, José se destaca, porque o Senhor é com ele e o Senhor faz justiça. Porque os caminhos de José estavam ali, descritos nos planos de Deus. Aleluia, glória a Deus. O que essa palavra nos ensina? Essa palavra nos ensina, meus irmãos, que embora a gente seja levado ao Egito, embora sejam levantadas calúnias, embora sejam levantadas perseguições contra a nossa vida, embora sejam levadas até as prisões, se você for fiel a Deus, se eu for fiel a Deus, Deus nos honrará. Tudo o que José fazia, ele fazia como quem fazia ao Senhor. E nisso, Deus o honrou. Deus glorificava tudo que José fazia. E tudo que ele fazia chamava atenção. E aonde José chegava, ele se destacava. Assim Deus quer fazer comigo e quer fazer contigo. Deus quer que a gente se destaque em tudo que a gente for fazer. A sabedoria de José vinha de Deus. A organização de José vinha de Deus. O destacamento de José vinha de Deus. E assim como na casa de Potifar, tudo foi colocado nas mãos de José, no cárcere também, tudo foi colocado na mão de José. Você percebe que ali o carcereiro-mor entrega tudo, a ponto que ele não fica sabendo mais de nada, porque tudo estava na responsabilidade de José. E nós vemos aqui que o Senhor nos manda perseverar e resistir ao pecado. Existem momentos, meus irmãos, que nós não temos que resistir, mas que nós temos que fugir do pecado. José não ficou naquele lugar quando aquela mulher veio agarrá-lo. Ele saiu. Ele não quis saber, ele não pensou se as vestes iam ficar, se ela ia usar de alguma artimanha. Ele queria se livrar. Ele sabia que, embora fosse acusado por homens, o importante era ele não pecar contra Deus. Ele está justo na presença de Deus. Porque se ali ele peca, ele tinha perdido a bênção. E Deus não tinha operado na sua vida. Mas como ele foi fiel ao Senhor, Deus operou na vida dele. Quantas vezes nas nossas vidas são levantadas calúnias,
falsos contra nós. Em momentos que nós não podemos, de modo algum, nos justificar, porque não existem meios. A pessoa tem até provas, como a mulher aqui de Potifar tinha, mas era mentira. Mas Deus honrou José. Aleluia, porque ali na prisão, José não foi apenas um prisioneiro. José passou 2 anos naquela prisão, mas naquele lugar ele se destacou. Não importa em que lugar você tenha que ir, o importante é que o Senhor esteja contigo. Não importa em que situação está o teu casamento, importa que o Senhor seja contigo. Não importa como esteja a tua família, importa que o Senhor esteja contigo, porque Ele te honrará e Ele fará com que todas as situações sejam transformadas para a glória dEle. Assim como a prisão de José, assim como a escravatura de José foi transformada pela glória de Deus, o teu casamento é transformado pela glória de Deus. A tua vida financeira é transformada para a glória de Deus. A tua vida sentimental é transformado para a glória de Deus. Tão somente resiste à tentação, persevera no Senhor, fica firme. No momento certo, você será honrado. Assim como chegou o momento, a gente vai ver, de José sair da prisão. José foi para o Egito, para uma missão dada por Deus. Mas até que ele pudesse assumir essa missão, ele teve que ser preparado para isso. Então, o Senhor está te preparando para algo grande na tua vida. Então, deixa o Senhor te usar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Ó Senhor Deus, Pai, como o nosso entendimento às vezes é pequeno, Senhor. Nós não entendemos, Senhor Deus, as situações que se levantam, as injustiças que se levantam, Senhor. Mesmo quando estamos ali resistindo, não cedemos ao pecado, não cedemos, Senhor Deus, à nossa carne. E parece, Senhor Deus, que as acusações se levantam. Parece, Senhor Deus, que o inimigo está tendo vitória. Mas nós sabemos, Pai, que ele é mentiroso, que ele é enganador. E nós sabemos, Pai, que o que ele mostra é apenas uma ilusão. Nos ajuda, Senhor Deus, aqui como José, resistir a toda tentação, resistir a todo pecado e saber, Senhor Deus, que não existe nada, Senhor Deus, melhor do que o Senhor tem reservado para nós. Ó Espírito Santo, dirige o nosso coração, dirige o nosso viver. Abençoa, Senhor Deus, tudo que a gente for fazer, Pai. Olha, Pai, para a nossa fidelidade. Em nome de Jesus, torna-nos cada vez mais fiéis a Ti, para que possamos contemplar a Tua glória. Em nome de Jesus. E que possamos, Deus, ser honrados por Ti. E que na nossa vida se cumpra tão somente, Pai, os Teus planos e não os nossos. Em nome de Jesus. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa casa, abençoa os casamentos, Pai. Abençoa nossos filhos, abençoa nossos netos. Abençoa, Senhor Deus, a planta dos nossos pés, para que onde a gente pisar, a Tua bênção chegue junto. Em nome de Jesus. Assim, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nunca esquece, persevera, resiste ao diabo, ele fugirá de você. Mas existem momentos que você tem que fugir, em nome de Jesus, para não cair em tentação. Por isso, esteja perseverante, vigilante, porque no momento certo, Deus te honrará, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e te dê um excelente dia, em nome de Jesus.